Esta é a aula 20 do CCUV. Na aula de hoje vamos começar o estudo das funções transcendentes ou transcendentais. Eu sou o professor Carlos Alpelato, bem-vindos ao meu canal. Dizemos que uma função é transcendente ou transcendental quando ela não pode ser escrita na forma de polinômios ou uma equação polinomial. Ou de maneira mais geral, não pode ser escrita como uma função algébrica. Nesse nosso curso veremos as seguintes funções transcendentais: a função exponencial, a função logarítmica, as funções trigonométricas e suas inversas, as funções hiperbólicas e suas inversas, e hoje começaremos a estudar a função exponencial. Então, vamos a ela. Então, o que é uma função exponencial? Chamamos de função exponencial, de base a função f de r em r, que associa a cada x real o número real a elevado a x, sendo a um número real. Tal que o a ele é maior que zero e o a é diferente de 1. Ou, através de símbolos, f de r em r é x que associa o y igual a elevado a x. O domínio da função exponencial é domínio de f é igual aos reais. A imagem de f é o intervalo aberto de 0 a infinito, positivo. Ou podemos também usar essa seguinte notação: a imagem de f é igual a quem? Os reais sem o zero e a parte positiva. Ou seja, os reais positivos. O gráfico da função exponencial ele pode apresentar as seguintes características. Primeira, a curva que o representa está toda acima do eixo das abscissas, ou seja, do eixo x. Pois o y é igual a elevado a x, ele é positivo para todo x pertencente aos números reais. Então a imagem, nós acabamos de ver que ela é positiva, então ele satisfaz essa situação aqui, essa característica. Ele corta o eixo das ordenadas, que seja o eixo y, no ponto de coordenadas 0 e 1. E a f de x é igual a elevado a x, ela é crescente se o a for maior do que 1 e é decrescente se o a for menor do que 1 e maior que 0, ou seja, se o a estiver entre 0 e 1. Então vejamos essas características nos exemplos a seguir. Então aqui no exemplo 1, a f de x é igual a 2 elevado a x, ou seja, o a ele é igual a 2, ele é maior do que 1. Então nós temos aqui o gráfico da f. Observa aqui que ele está acima do eixo x, o eixo das abscissas, e ele passa aqui no ponto 0 e 1, ou seja, o ponto 0 e 1 pertence ao gráfico. E aqui nós temos alguns valores da função. Quando x é menos 2, ela vale 1/4. Quando x é menos 1, ela vale meio. Quando x é 0, ela vale 1. Quando x é 1, ela vale 2, e quando x é 2, ela vale 4. Então essa função aqui ela é crescente, porque o a ele é maior do que 1. No exemplo 2, a f de x igual a meio elevado a x. O a que é a base da nossa função exponencial. Ele é menor do que 1 e maior do que 0. Então a função é decrescente. Ela está fazendo esse comportamento gráfico aqui. Tá? Então aqui nós temos alguns pontos. Quando é menos 2, ela vale 4. Quando é menos 1, ela vale 2. Quando é 0, ela vale 1, ou seja, o ponto 0 e 1 pertence ao gráfico. Quando é 1, ela vale meio. E quando é 2, ela vale 1/4. Então essa daqui ela é crescente, ou seja, à medida que nós aumentamos os valores de x, os valores de y aumentam. À medida que nós aumentamos os valores de x aqui, os valores de y vão diminuindo. Bem, vejamos algumas aplicações da função exponencial. A função exponencial ocorre frequentemente em modelos da natureza e da sociedade, como, por exemplo, crescimento populacional. Podemos encontrar de pessoas, de bactérias, de vegetais, entre outros. Em química, podemos encontrar a aplicação da função exponencial no decaimento radioativo. Na economia, podemos encontrar na aplicação dela em depreciação de veículos, de imóveis. Psicologia, podemos encontrar
aplicação na curva de aprendizagem. Em estatística, podemos encontrar a função densidade e probabilidade, normal padrão, onde nós vemos a aplicação da função exponencial. Também a matemática financeira, em juros compostos, entre outras aplicações. Então vamos ver um exemplo da aplicação da função exponencial no crescimento populacional e outro no decaimento radioativo. Exemplo 1. Crescimento populacional. Numa determinada cultura, há 300 bactérias. A cada 2 horas, a quantidade de bactérias dobra. Após 12 horas do início do estudo, quantas bactérias terá essa cultura? Sendo que o crescimento dessa população é dado pela seguinte lei exponencial. B de t é igual a B0 que multiplica C elevado a t. Onde o B de t ele representa o número de bactérias em função do tempo t. E o B0 é a quantidade inicial de bactérias. Então vejamos. O B0 é a quantidade inicial de bactérias. No início nós tínhamos 300 bactérias. Então B0 é igual a 300, que é a quantidade inicial. Bem, então ele diz que ela dobra a cada 2 horas. Então, quando t for igual a 2, então eu vou ter o b de 2. O b de 2 ele vai ser igual a quantidade inicial, 300, que multiplica essa constante c aqui, que eu não sei quanto que vale. T aqui que é 2 horas. Então, quanto é que vai ser o B de 2? Se a cada 2 horas ele dobra, então, se tinha 300, então o B de 2 vai ser 600. Então, 600 é igual a 300, que multiplica C elevado ao quadrado. Dividindo os dois lados por 300, nós vamos ter aqui 2 é igual a C ao quadrado. Portanto, C ao quadrado é igual a 2. Agora ele quer saber após 12 horas do início do estudo. Então, quando t for igual a 12, eu quero saber a quantidade de bactérias que existirá 12 horas após o início lá do estudo. Então, B de 12 vai ser igual a quem? A quantidade inicial, B0, é 300, que vai multiplicar a constante C, que nós não sabemos, elevado ao tempo T, que é 12. Então eu tenho dois valores desconhecidos, o B de 12 e o C. Só que nós podemos escrever essa expressão aqui, olha, C elevado a 12, da seguinte maneira. B de 12 vai ser igual a 300, que multiplica. Eu posso transformar esse 12 como sendo 2 vezes 6. Então eu escrevo aqui. 2 vezes 6. Em seguida, nós podemos escrever da seguinte maneira. 300 que multiplica. C elevado a 2 vezes 6 é o mesmo que C elevado ao quadrado elevado a 6. Então, eu posso trocar o C elevado ao quadrado por 2. Então, B de 12 será igual a 300, que multiplica C elevado ao quadrado vai ser 2. 2 elevado a 6. Então, o B de 12 vai ser igual a 300, que multiplica... Então, 2 elevado a 6 é o mesmo que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 8 é 64. 64 aqui. Então, logo, B de 12 será igual a 64 vezes 300. Vamos fazer a continha rapidinho aqui, ó. 300 vezes 64. Tem esses dois zeros, vai multiplicar, vai dar 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. 19.200.
Então, após 12 horas do início do estudo, haverá na cultura 19.200 bactérias. Vamos ver agora uma aplicação em química, no estudo do decaimento radioativo. Exemplo 2. Decaimento radioativo. A meia-vida do estrônio 90, simbolizado assim, o 90SR, é 25 anos. Isso significa que metade de qualquer quantidade de estrônio 90 desintegrará em 25 anos. Se uma amostra de estrônio 90 tem uma massa de 24 miligramas, encontre uma expressão para a massa m de t que permanece após t anos. Letra B. Encontre a massa remanescente após 40 anos, com precisão de 1 miligrama. Letra C. Use o software GeoGebra para traçar m de t e use o gráfico para estimar o tempo necessário para que a massa se reduza a 5 miligramas. Então vamos à solução deste exemplo. Nós temos que descobrir uma expressão para o m de t. Então, a quantidade de massa após t anos. Então, no tempo t igual a zero, nós vamos ter o m de zero vai ser igual à quantidade de massa que ele tem. Ele tem 24 miligramas de massa. Passados 25 anos, ou seja, quando t for igual a 25, nós vamos ter a seguinte quantidade. M de 25 vai ser igual a quê? Metade da quantidade de massa que ele tem inicial, que é 24. Vou colocar entre parênteses aqui o 24. Então aqui eu tenho o t, ele é igual a 1 vezes o 25. Tá? Notar desse jeito. Quando t for igual a 50, ou seja, mais 25 anos após, ou seja, t vai ser igual a 2 vezes 25, a quantidade de massa que nós vamos ter vai ser m de 50 e vai ser igual a metade de quem? Desse valor. Então, metade de 1 sobre 2 vezes 24 gramas. Isso daqui vai ser igual a meio que multiplica meio, então vou ter aqui 1 sobre 2 elevado ao quadrado vezes 24. Passados mais 25 anos, ou seja, t for igual a 75 anos, ou seja, t é igual a 3 vezes 25, a quantidade de massa que nós vamos ter vai ser m de 75. E vai ser igual a quem? Metade da quantidade que eu tinha 25 anos atrás. Ou seja, vai ser igual a metade de 1 sobre 2 elevado ao quadrado vezes 24. Isso daqui vai ser igual a, multiplicando aqui, essa potência, nós vamos ter aqui 1 sobre 2 elevado ao cubo, que multiplica 24. Vou acrescentar mais 25 anos aqui. Então, quando t for igual a 100 anos, ou seja, t é igual a 4 vezes 25, a quantidade de massa que vai ter vai ser igual a m de 100 e vai ser igual a quem? Metade dessa quantidade. Metade de 1 sobre 2 elevado ao cubo aqui, vezes 24. Assim. Ou seja, isso daqui vai ser igual a quem? 1 sobre 2 elevado a 4 vezes 24. Então, observando o que está acontecendo aqui, olha, m de 25, m de 50, m de 75 e m de 100, nós observamos que esse expoente aqui, olha, que está mudando. Ó. Aqui era, vou colocar aqui um aqui, né? Era 1, que era 1 vezes 25. Aqui era 2, que era 2 vezes 25. Aqui é 3, que é igual a 3 vezes 25. Aqui é 4, que é igual a 4 vezes 25. Então, se nós fizermos o contrário, nós vamos descobrir que esse expoente aqui, que é o tempo dividido por 25. Então, o 4 é igual a quem? O tempo t dividido por 25.
Então, observando esse padrão, vamos escrever aqui, ó. Observando o padrão, né? A massa remanescente será, vou colocar aqui 2 pontos, o m de t vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao tempo dividido por 25. T dividido por 25, que multiplica 24. Aqui nós podemos escrever essa expressão aqui com expoente negativo, da seguinte maneira. O m de t ele é igual a 2 elevado a menos t dividido por 25, que multiplica 24. Nós podemos pegar esse menos t dividido por 25 e escrever assim, ó. Menos t sobre 25 é igual a menos 1 sobre 25, que multiplica t. Então, m de t vai ser igual a 2 elevado a menos 1 sobre 25, que multiplica t, embaixo multiplica 24. E também podemos escrever isso daqui da seguinte maneira. M de t é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 25, tudo isso elevado a t, que multiplica 24. E essa expressão nós podemos dar uma melhoradinha nela ainda, passando 24 aqui para frente. Então, m de t vai ser igual a 24, que multiplica 2 elevado a menos 1 sobre 25, elevado a t. Aqui nós temos a expressão para a massa que permanece m de t após t anos. É uma função exponencial, essa parte aqui seria... O 24 é uma constante. Isso aqui vai depender do elemento químico. Cada elemento químico vai ter uma quantidade de massa inicial lá, certo? E esse daqui é a nossa função exponencial, aqui a base dela. A base da função exponencial, vamos colocar aqui a função exponencial, f de x igual a elevado a x, onde o x é o t, onde o a é a base. Então a base aqui nós podemos também escrever a base a como sendo igual a 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 25. 2 elevado a menos 1 sobre 25, ou meio elevado a 1 sobre 25. Então vejamos agora como fica a letra B. Aqui na letra B eu quero encontrar a massa remanescente após 40 anos com precisão de 1 miligrama. Então nós vimos lá na letra A que a massa após t anos ela é igual a 24, que multiplica 2 elevado a menos 1 sobre 25 elevado a t. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos trocar o t aqui por 40. Então, m de 40 é igual a 24, que multiplica 2 elevado a menos 1 sobre 25 elevado a 40. Então, o m de 40 ele é igual a 24, que multiplica 2 elevado a potência de potência, pega esse 40 e multiplica com menos 1 sobre 25. Então fica menos 40 sobre 25. Logo, o m de 40, ele vai ser igual a 24, que multiplica 2 elevado a, dividindo tudo por 5 aqui, menos 8 sobre 5. E usando uma calculadora, nós vamos chegar que a massa após 40 anos é aproximadamente 7,9 miligramas. E vejamos agora a letra C. Use o software GeoGebra para traçar a m de t e use o gráfico para estimar o tempo necessário para que a massa se reduza a 5 miligramas. Então,
nós vamos precisar do software GeoGebra. Então vamos lá para o software GeoGebra e vamos construir o gráfico dessa função aqui. M de t igual a 24, que multiplica 2 elevado a menos 1 sobre 25t. E vamos analisar quando ela vai chegar a esses 5 miligramas. Aqui demorou 40 anos para chegar em 7,9 miligramas. Então vamos ver lá com o gráfico o que vai acontecer. Eu estou aqui com a janela do software GeoGebra aberto. Aqui no campo de entrada vamos entrar com a nossa função m de t. Só que eu vou usar a variável x aqui. M de x, ele é igual a 24, que multiplica, entre parênteses, 2 elevado a menos 1 dividido por 25. Tudo isso daqui elevado a x, que é o tempo. Dou um Enter. Aqui na janela de álgebra, ele já construiu a expressão. Então, m de x é igual a 24, que multiplica 2 elevado a menos 25 elevado a x. Só que na janela de visualização não está aparecendo o gráfico. Por quê? Então, vou mexer aqui no zoom. Vamos mexer no zoom e vamos... Opa, está aparecendo aqui um pouquinho do gráfico, olha só. Vamos mexendo aqui no botão de rolagem. Olha só, o gráfico está aparecendo aqui, olha. Porque o gráfico, ele está cortando o eixo Y lá no 24, ou seja, quando o x for 0, o tempo for 0, aqui vai dar 1, essa parte aqui, multiplicado por 24, então vai ser 24. Então, ponto 0 e 24 pertence ao gráfico. Agora, o que nós precisamos? No eixo Y, nós temos a quantidade de massa, 24 miligramas, que é o tempo inicial. E eu quero saber aqui, ó, quando essa quantidade aqui for 5 miligramas, opa, vou mexer aqui. Quando for 5 miligramas, qual que vai ser o tempo? Olha só, olhando aqui no eixo X, está mais ou menos aqui, olha. Então, o que nós fazemos? Vamos construir uma reta, passando aqui pelo valor 5. Então, y igual a 5. Não entra. A intersecção dessa reta do y igual a 5 com a nossa função aqui, ó, m, ela tem que dar uma quantidade de tempo aqui, olha só. Eu consigo achar um ponto aqui onde o x eu tenho que descobrir e o y é 5. Então, como é que nós fazemos isso? Aqui no GeoGebra, eu tenho aqui, em tal ponto, eu tenho um botãozinho aqui que diz a intersecção de dois objetos. Então, vou clicar nele, vou clicar aqui na janela de álgebra, na função m, e vou clicar aqui na reta f, que é o y igual a 5. Ele marcou um ponto aqui, o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 56,58 anos, ou seja, aproximadamente 57 anos. Quando for esse valor, a quantidade de tempo, eu vou ter 5 miligramas. Então, vamos arredondar aqui para 57 anos. Então, aproximadamente 57 anos. Então, vamos voltar lá para o quadro e vamos continuar. Então, voltando aqui para o quadro, nós vimos lá no GeoGebra que quando a quantidade de massa for igual a 5 miligramas, nós vamos ter um tempo de aproximadamente 57 anos. Na próxima aula nós vamos ver uma função exponencial muito importante, que é a função exponencial natural, cuja sua base é o e. Bem, dessa maneira nós encerramos mais uma aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários, que é muito importante para nós melhorarmos as nossas aulas. E nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Opelato.